Oi, gente, boa noite. Deixa eu fixar o tema aqui da live. Pronto. E aí, tudo bem, pessoal? Galera, hoje vamos falar sobre... O tema da live é Seja Gentil, ela primeiro. É de interesse de homens e mulheres. Por quê? Simplesmente porque eu fiz um questionamento com vocês sobre o que incomodava vocês na relação íntima. E eu tive um grande número de respostas, que foi justamente a resposta de que o meu parceiro não se preocupa, o meu parceiro chega rápido no orgasmo, ejacula muito rápido, eu fico na mão, né? Então essas queixas são muito comuns. Tudo ótimo, gente, graças a Deus. Tudo ótimo por aqui. Então essas queixas são muito comuns, né? Da mulher ficar na mão, da mulher não conseguir atingir o orgasmo dela, porque muitas vezes não há a preocupação do parceiro em fazer essa parceira se satisfazer, tá? Mas eu vou falar mais do que isso. Hoje eu quero trazer para vocês a importância da mulher chegar primeiro no orgasmo e como isso deve ser feito de uma forma muito simples, né? Coisas que o parceiro pode adotar, que vocês, quanto casais, podem adotar para que vocês consigam chegar no orgasmo e tenham ambos uma satisfação, tá? Então, gente, pra gente começar essa live, que tem como tema Seja Gentil, ela primeiro, a gente não pode deixar de falar que o homem, ele não precisa de muitas coisas para se excitar. O homem, ele é muito mais prático do que a mulher, e isso é lógico, né? Por N motivos, pela própria resposta sexual dele, o homem já tem uma facilidade muito maior de se excitar, né? Não é tão... não complexo, não diria complexo, mas talvez precisa de menos estímulos para haver uma excitação. O que acaba sendo mais fácil para o homem, né, é essa questão da excitação. Tanto que a gente vê que os homens, eles ficam excitados com muito pouco, né? Sei lá, uma mulher pelada, uma foto, um vídeo. Então, essas coisas já são suficientes para o homem, que é, sim, muito visual, já ficar com uma excitação. Já nós, mulheres, precisamos mais do que isso, né? Então, vou dar um exemplo. Quando uma mulher toca o pênis do homem, pode estar completamente fora de um contexto. Na maioria das vezes, esse homem vai ficar excitado, né? Então, por exemplo, você, mulher que tem um parceiro e você chega do nada e toca o pênis dele, tem grandes chances deste homem ficar excitado com isso muito rapidamente. O contrário não vemos. Se esse homem chega em nós diretamente com a mão na nossa vulva, na nossa vagina, a gente não, isso não é o suficiente para nos causar uma excitação muito forte. No máximo, nossa, gerou uma vontadezinha. Às vezes nem isso, tá? Então, não funciona da mesma forma. O grande erro da maioria dos homens é achar que a mulher funciona exatamente da mesma forma que eles. Só que não é assim. Pela resposta sexual da mulher e do homem, nós temos duas situações completamente diferentes, tá? Nós temos duas situações completamente diferentes. A maioria dos homens, gente, o que acontece quando o homem ele chega no orgasmo primeiro? O que acontece? Pela resposta fisiológica dele, né, pela resposta sexual, os homens, após um orgasmo, após uma ejaculação, tem um período que a gente chama de refratário, que é um período no qual esse homem precisa de um tempo para uma recuperação e uma nova ereção,
tá? Então, muitos homens reclamam e se queixam disso, né? Por que que eu não consigo dar 2 numa noite? Por que que eu não consigo satisfazer minha mulher com sexo mais de 2 vezes, 3 vezes por noite? Porque isso varia muito de homem para homem, de hábitos de vida desse homem e também da idade desse homem. Então, conforme a idade, hábitos de vida, né, se for mais saudável ou menos saudável, este homem às vezes vai precisar de um período refratário, ou seja, um período de recuperação para uma nova ejaculação, uma nova ereção, de minutos até dias. Então, muitas vezes, um idoso, por exemplo, ele não consegue ter relação 2 dias seguidos, porque ele precisa de um maior tempo de recuperação para acontecer uma nova ereção, tá? E, gente, não adianta se descabelar com isso, cada corpo é um corpo e a gente tem que respeitar essa resposta fisiológica, tá? E o homem, esse tempo de recuperação dele é justamente o que faz o homem, normalmente, né, querer dormir depois que chega num orgasmo, né? Ele quer ficar mais quieto, ele quer dormir, ele quer ficar na dele. Isso não é uma regra, isso nem deve ser uma regra, porque a gente sabe que a gente fazendo um esforço, né? Esse homem, ele consegue dar uma atenção ali pra mulher, pelo menos ficar um pouquinho lá abraçadinho, fazendo um aconchego ali, um afeto. Isso vai muito também da vontade de cada pessoa, né? Não podemos culpar somente a fisiologia. Mas é muito engraçado que se este parceiro, ele tem o orgasmo dele e a ejaculação dele, ele provavelmente não vai querer continuar com essa relação, tá? Então, ele não vai querer. Por quê? Fica mais realmente... Fica muito relaxado, fica muito mais introspectivo, querendo ficar ali mais quieto, dormir, ou ver uma TV, e não vai querer mais saber, tá? Isso é muito cultural também, lógico, né? Então, claro que o orgasmo do homem, ele é muito importante e deve acontecer, como socialmente a gente acredita, mas o orgasmo da mulher, ele pode ou não acontecer, e a gente tá habituada com isso, né? A gente sempre fala muito, porque o orgasmo da mulher, ele pode acontecer ou não. Claro, ele pode acontecer ou não, mas a gente quer que aconteça a maioria das vezes, é claro, porque nós temos sim essa capacidade e nós podemos sim ter orgasmos. Inclusive, mulheres têm orgasmos múltiplos. Mulheres têm um órgão só para ter prazer, né? E aí a gente ignora esse fato de que o nosso prazer às vezes é muito até mais intenso do que o do homem, justificando como que se o nosso orgasmo pudesse acontecer ou não, mas o do homem é quase que uma obrigatoriedade. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, só para vocês terem uma ideia, né, gente? O homem, ele chega no orgasmo com muito mais rapidez, normalmente. E Kinsey, né, que é um estudioso sensacional da área da sexualidade, referiu em um dos seus estudos lá atrás que 75% dos homens chegavam ao orgasmo em média com até 2 minutos. Com até 2 minutos, para vocês terem uma ideia do tempo que o homem demora em média para chegar no orgasmo já há muitos anos, tá? Esse estudo. Então, gente, se a gente for pensar que o homem chega em média num orgasmo em até 2 minutos e ele se excita com um simples toque, com uma simples foto, é muito rápido, E a mulher, ela não funciona dessa forma. Ela não funciona dessa forma definitivamente. E o que acontece é que normalmente o homem é que dita as regras ali do sexo, dita as regras do jogo, e aí a mulher obviamente não fecha essa conta, ela não vai conseguir ter um bom nível de excitação e chegar no orgasmo com uma média aí de 5, 10 minutos de relação. Não vai dar certo, tá? Muito bem. Então a mulher, ela precisa sim de mais tempo, ela é diferente no sentido da excitação, a mulher, ela precisa de mais carícias, ela precisa de mais toque, ela gosta muito mais disso, a resposta sexual dela gira em torno da afetividade também, então não só do sexo,
Claro, gente, para a maioria das pessoas, tá? Não é uma regra, mas em linhas gerais, a gente fala que a mulher ela precisa sim de muito mais estímulos para que ela se excite. Alguém falou aqui uma coisa que é muito verdade. E a gente fala mais ou menos isso, né? O homem a gente fala que é um fogão, um micro-ondas, né? O Léo aqui colocou um fogão a gás, pode ser também. A mulher é um fogão a lenha, que demora mais para chegar na excitação, chegar numa excitação boa o suficiente para conseguir atingir o orgasmo, tá? E aí, gente, olha só que interessante essa pesquisa. Pesquisadores da Universidade de Chicago, em 94, eles afirmaram pra gente que 2 a cada 3 mulheres não chegam ao orgasmo. 2 a cada 3 mulheres. É um número bem significativo, é um número muito alto e é sim o que a gente vê na maioria dos casos. E aí, gente, ter o primeiro orgasmo é sempre o mais demorado e o mais difícil. Então, se essa mulher nunca teve o orgasmo, o primeiro é sempre o mais difícil, os outros ficam cada vez mais fáceis. Então, depois que teve o primeiro, os outros são mais rápidos e mais fáceis, mas quando não teve ainda o primeiro, aí sim que esse negócio precisa mesmo de uma atenção muito maior, tá? Mas se a gente tem uma mulher que é multiorgástica, ou seja, ela não tem período refratário, a mulher ela não precisa de um tempo de recuperação para chegar em outro orgasmo. Ela consegue continuar essa relação mesmo após o orgasmo dela. Ela tem um órgão exclusivo para dar prazer. Ela tem uma facilidade enorme de excitação por conta do maior número de terminações nervosas na região de clitóris. E isso pode ser tirado muito facilmente dela. Todos esses benefícios que ela tem pode ser facilmente tirado dela se a gente pecar na questão do tempo. Tá? Então, o que que a mulher precisa? O que que a mulher precisa? Olha só. Precisamos de um olhar diferenciado. E aí, gente, tem uma pesquisa do Kinsey também, que é o pesquisador que eu falei pra vocês, e Master e Johnson, que são outros 2 pesquisadores da área da sexualidade muito importantes para nós, que concluiu que uma relação de 20 minutos de preliminar, uma relação que tem 20 minutos de preliminar, em uma relação que tem 20 minutos de preliminar, pelo menos, apenas 7,7% não atingiam um orgasmo. Olha como baixou esse número, né? Olha como mudou a situação. Então, numa relação onde eu tenho pelo menos 20 minutos de preliminar, eu diminuí para 7,7% de mulheres que não atingiam um orgasmo. Tá? Pra vocês terem noção. Por que que eu sempre falo pra vocês? A mulher, ela precisa de, no mínimo, 20 minutos para começar uma boa excitação. No mínimo, 20 minutos. Se ela não tiver esse tempo dela de 20 minutos, provavelmente ela não vai conseguir chegar num bom nível de excitação, que não vai gerar um orgasmo. Só que a gente tem, por outro lado, um homem que tem orgasmos aí em 2 minutos, em 5 minutos. E a conta não fecha. Se a gente for, né, cada um olhar o seu, o homem sempre vai sair na vantagem, porque a mulher ela precisa necessariamente de mais tempo e o homem não necessariamente, tá? Por isso, gente, né, que a gente fala assim, poxa, 20 minutos. Às vezes uma relação sexual inteira não dura 20 minutos, dura 5, dura 10, né? E aí isso vai muito da preguiça, muitas vezes, que o homem tem em olhar para essa mulher e para o prazer dela também. Porque o que são 20 minutos, gente? O que é meia hora, 40 minutos para você melhorar a sua vida sexual, para você proporcionar prazer para a pessoa que você está? Que problema no mundo a gente resolve com 20 minutos? Né? Que problema no mundo a gente resolve com 20 minutos? Que bom se fosse sempre assim. Então a gente precisa muito mais desse tempo. Mas é claro, não são 20 minutos de preliminares sem qualidade. São 20 minutos de preliminares com técnica, com eficácia, com estímulo correto.
tá? Com o estímulo correto. Não adianta eu ficar 20 minutos fazendo lá uma estimulação na minha mulher de qualquer forma. Não é bem isso, né? A gente precisa aí é tema para outra live, saber exatamente o que a minha parceira gosta, assim como ela precisa saber o que o parceiro gosta, para que vocês possam se alinhar nessas preliminares. Você adia o seu prazer. O homem, prestem atenção, quando o homem adia o prazer dele, ele abaixa o nível de ansiedade. Ele abaixa o nível de ansiedade, ele abaixa a pressão que ele tem em relação ao orgasmo da outra pessoa e ele consegue ter um orgasmo muito mais prazeroso e muito mais intenso. Porque quanto mais adiado for este prazer, quando a gente chega no orgasmo, tem um nível maior de excitação, tá? Então, adie o seu prazer. Se eu tivesse que dar uma dica para os homens, adiem o prazer de vocês. Adiem um pouco só o prazer de vocês para que vocês possam proporcionar prazer para outra pessoa. E aí, gente, ai que preguiça, Laísa. Quanto vale, qual é o tempo que vale vocês terem uma vida sexual saudável, feliz, tranquila? Ah, eu tô acostumado com 10 minutos, com 5 minutos. Tá, mas e se for preciso adiar e fazer uma estimulação de 20 minutos para depois pensar em penetração por mais 10 que seja? Será que não vale a pena pra gente ter uma pessoa feliz? É claro, gente, que o orgasmo feminino não depende só disso. Não depende somente do tempo, mas o tempo é um fator extremamente importante. Vocês me referiram muito isso, né? Poxa, meu parceiro ejacula rápido. Para quem tem ejaculação rápida, uma forma excelente de diminuir o grau de ansiedade é justamente a gente adiar o nosso prazer. Eu não faço estimulação em mim. Eu vou tirar 20 minutos, meia hora da relação para estimular minha parceira, sem nem tocar no meu pênis. Eu vou diminuir a minha ansiedade. E quando eu chegar no orgasmo, eu vou estar mais leve, sem pressão e tranquilo. Por quê? Porque eu sei já que eu satisfiz a minha parceira e que ela tá de boa. Porque ela já teve a satisfação dela. Agora, não esperem ela ter satisfação em 2, 5 minutos. Não vai ter. E aí vocês vão ficar frustrados, vocês vão ficar cada vez mais chateados, a mulher também vai ficar mais chateada, e isso vai causando uma bola de neve, e aí daqui a pouco vocês vão parar lá no meu consultório, na terapia sexual, porque não dão conta de resolver juntos, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Que eu já não parei, porque senão eu perco o raciocínio. Precisamos ser bem tratadas durante o dia. Isso também é muita verdade, né? A mulher funciona muito bem com estímulos durante o dia, com provocações, com elogios, com o bom dia da manhã, com aquele olhar mais interessante, com aquele agrado, né? E são coisas simples, gente, não é sobre coisas materiais, é sobre oi amor, bom dia, como é que você tá? Já chegou no trabalho? Tá tudo bem? Uma mensagem durante o dia, eu te amo. Essas coisas fazem com que essa mulher, ela te enxergue com outros olhos. Primeiro lugar, a mulher. Mas quando pegamos fogo, difícil apagar. Verdade. Quando a mulher fica num nível de excitação muito forte, ela realmente fica muito mais difícil dela voltar para aquele nível de excitação que era 0, por exemplo, tá? Tem que estimular ela no meio da tarde, provocá-la, daí já inicia o jogo no mesmo nível. Wesley, muito boa. Gi, exatamente. Quando a mulher não consegue gozar por penetração, o que fazer? Não goze por penetração, goze por outros meios, né? Parem de se apegar ao orgasmo via penetração. É o que eu tô falando pra vocês. Se a gente sabe que a gente precisa de outros tipos de estimulações, que a gente precisa de 20 minutos de estimulação pra ser bem excitada, pra chegar num orgasmo, a gente não tá falando de penetração, né? Se a gente tem um órgão exclusivo pra nos dar prazer, que não é a penetração, que não é o canal vaginal, tá do lado de fora, é nele que a gente tem que focar e não na penetração. Esqueçam isso, né? Mulher não precisa ter orgasmo via penetração. Essa cobrança é desnecessária de todos os lados. É desnecessária essa cobrança da mulher,
de si mesmo, é desnecessária essa cobrança por parte do parceiro, porque quem ainda acha que tem que ter orgasmo via penetração é porque não conhece a anatomia e não viu minhas lives ainda não me segue há muito tempo. Provavelmente, porque eu vivo falando isso aqui, já expliquei a anatomia para vocês, a fisiologia, já expliquei por que mulher não tem orgasmo via penetração tão facilmente. Isso deve ser entendido e respeitado acima de tudo. Se respeitem, respeitem o corpo de vocês. Homens, respeitem o corpo de vocês. Se vocês não conseguem, né, ter uma ereção logo após um orgasmo, tá tudo bem, não precisa. Se eu tive uma boa satisfação com uma relação, se ela foi bem feita, se a minha parceira se satisfez, se eu me satisfiz, o que mais vocês querem? Pra que mais? Gente, abaixem a expectativa de vocês. Não precisa, sabe? Não precisa ficar se martirizando por conta disso. O relacionamento não só pode ser com penetração, muito bom fazer também com toque, pegada, deixa elas loucas. Isso aí, Léo. Quando a gente acha que vai começar, já terminou. Tensa. É bem assim, né? Quando a gente tá começando, e quantas vezes eu já não ouvi isso no consultório? Laís, quando começa a ficar bom, termina. Quando eu começo a me excitar, acaba. Muito comum. Por quê? Porque normalmente a relação acaba ali com 15 minutos, 20 minutos, que é justamente quando pra mulher começou a ficar bom. Entendeu? O que mais? Deixa eu ver. Tô amando o assunto de hoje. Obrigada, Débora. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Quando a mulher recebe todos esses elogios e ainda não tem tesão, será que é começo de menopausa? Aí a gente entra em outras questões, né? Quando essa mulher, ela tem 30 minutos de estimulação, quando essa mulher, ela tá maravilhosa lá, o parceiro se preocupa, tá tudo certo, relação tá boa, porém ela não consegue ter tesão, ela não consegue ter excitação. Aí, gente, o buraco é mais embaixo, né? O que pode estar acontecendo? Problema hormonal? Pode ser. Pode estar acontecendo um desânimo por conta dessa menopausa, se é o caso? Pode estar acontecendo, né? Ah, pode ser que o relacionamento não esteja tão bom? Pode também, né? Pode ser que para ela algo ali que você fez ou que você faz não esteja do agrado. Tudo para a mulher influencia. A mulher, ela não é tão prática nesse sentido, né, quanto os homens. Os homens, eles conseguem separar muito bem vida pessoal da sexual normalmente. Mas as mulheres já não, elas têm uma influência, a vida pessoal delas, profissional, relacional, tem uma influência enorme sobre a vontade, sobre o desejo e sobre o orgasmo também, né? Não adianta, tem dias que o orgasmo realmente não acontece, não sai. Não precisa ficar se chicoteando por conta disso, mas, porém, tem que ser a minoria das vezes. A gente tem que ter um domínio do nosso corpo que vai muito além, né? Que a gente consiga fazer este treino corporal e mental para que na hora do sexo eu esteja ali, conectada e presente. Porque se eu não estiver presente ali, se algo tiver na minha cabeça e eu não consigo me desconectar, podem ter certeza que esse prazer ele não vai ser igual, que esse orgasmo não vai acontecer. Então, gente, a mulher, ela tem várias vertentes, muitos viés, e é preciso olhar para todos esses. Tem que ter paciência, mas daí muitos homens não têm. E aí é que eu falo, poxa, quer se relacionar com mulher? Vai ser assim. Normalmente vai ser assim. Não dá para ser e querer ser a coisa mais prática do mundo e resolver tudo em 5 minutos, porque não vai dar certo. A mulher não funciona dessa forma. Então, se quer se relacionar com mulher, tem que entender a resposta sexual dela, a resposta fisiológica do corpo dela, como ela funciona, como a sua mulher funciona, isso que é acima de tudo, né? Porque, poxa, eu posso ter uma parceira que não se deixa influenciar pela vida profissional, mas eu tenho outra que se deixa influenciar, então eu sei que se ela estiver meio triste, cabisbaixa, chateada, ela já não vai ter tanto prazer, não vai chegar no orgasmo, e aí a culpa não é minha, né? É ela que não consegue separar as coisas. Então tem uma série de coisas que isso a gente só vai criando com o tempo de relacionamento.
Bora fazer o desafio de 15 dias para apimentar a relação. Ansiosa para começar. Pois é, gente, tem vagas abertas para o desafio de 15 dias para apimentar a relação. Começa no dia 8, é por WhatsApp comigo. Realmente é um desafio aonde a gente vai passar 15 dias juntas, né? Um pouco mais até por conta das dúvidas, eu sempre deixo um dia a mais para isso. E aí a gente tem essa comunicação direta via WhatsApp, tá? Eu e vocês. Esse é pra mulherada, temos dos homens também, mas não está com vaga aberta. Então tá aberto os das mulheres, começa no dia 8. Quem não se inscreveu, se inscreve, vem pro desafio, porque são 15 dias de dicas e técnicas direcionadas para apimentar a relação. E aí no grupo a gente tem bastante troca, a gente conversa, vocês tiram dúvidas, é bem legal, tá? O link tá lá no meu perfil, é só acessar, vocês vão entrar no WhatsApp que vocês vão perguntar, falar com a minha equipe e vocês vão perceber que vale muito a pena, tá? Não só o aprendizado que vocês vão ter, mas o valor do desafio. Aprendi tanta coisa depois que comecei a te seguir, gratidão, doutora. Obrigada, Clau, obrigada. E como falar para ele que foi rápido demais sem magoar? Essa pergunta é muito legal. Como que a gente fala pro homem que ele foi rápido demais sem magoar, né? Então, assim, a gente precisa começar a trabalhar essa comunicação. Acho que não é o caso, né, da gente falar isso durante a relação. A gente tem que ter momentos, né, para se falar isso pro parceiro. Então, se a gente tá percebendo que esse parceiro está ejaculando muito rápido e que esse tempo que ele ejacula não está dando pra você, você pode propor pra ele pra gente aumentar as preliminares. Então, por exemplo, nossa, eu gosto tanto quando a gente faz mais tempo de preliminar, que você fica me beijando por mais tempo, né? Eu gosto tanto porque aí eu consigo ter mais prazer. Parece que quando você fica mais tempo me estimulando, eu tenho mais prazer, eu quase chego no orgasmo, eu quase chego lá. Sabe? Vamos tentar a próxima vez ficar um pouquinho mais de tempo nessa estimulação em mim? O que você acha? Pode fazer isso por mim? Né? Então, assim, não levar pro lado negativo. Se vocês chegarem falando assim, tá rápido, hein? Tá ejaculando rápido. Eles vão ficar chateados, vão ficar magoados, ainda é capaz de botar a culpa em você e falar que realmente sei lá, porque é culpa sua que você é muito boa, né? Eu te amo muito, você é muito gostosa, enfim. Na verdade, não é isso. Isso é uma perda de controle deles que eles têm que saber lidar. Então, eles têm que saber lidar com essa ansiedade e essa é uma das formas, né? Poxa, acho que esse tempo de relação que a gente tá tendo, acho que não tá sendo suficiente para eu me satisfazer. Mas se você melhorar, se você não, né? Se a gente melhorar o tempo de preliminar, né? De estimulação ali no sexo oral, se a gente ficar mais nessa pegada, eu acho que vai ser mais interessante para mim. A gente pode tentar da próxima vez? Comunicação, gente, tá? Comunicação é tudo nessa vida e é preciso ter essa comunicação aberta. Se vocês querem uma vida sexual feliz, saudável, leve, tranquila, vocês precisam começar a ter liberdade com esse parceiro para falar o que vocês querem. E falar não é ofender, é falar, é pontuar, é colocar as suas necessidades como eles colocam a deles, né? Você é top, estou desmistificando alguns assuntos com sua ajuda. Obrigada, Nanda, obrigada, amor. Quando abre vagas para os homens, eu aviso vocês quando tiver vaga aberta, eu sempre aviso nos stories. Quem quiser deixar, homens que quiserem deixar na fila de espera, o desafio dos homens são 10 dias para surpreender na cama, tá? Pode me mandar um direct com o telefone de vocês que eu deixo vocês na lista de espera, tá bom? Os homens que quiserem, porque daí vocês não perdem e vocês vão saber em primeira mão. Deixa eu ver aqui. Nossa cultura e ainda do homem mandão. Eu sou o melhor e isso faz com que muitos não conheçam suas parceiras e não deixem realizados e felizes chegando no orgasmo. A cultura do homem machista, né, que tem mais prioridade aí no sexo, realmente atrapalha ainda e faz com que as parceiras fiquem com a ver navios ali, né, chupando o dedo, literalmente. Minha parceira tem muito orgasmo, mas ela só tem vontade de fazer sexo no dia dela. Isso é tenso, porque tem que ser no dia dela. É complicado, tem que ceder um pouco, né? Não dá pra ser só pra um nem só pra outro. Isso a gente faz a base da conversa. Então, se você tá percebendo que essa mulher, a sua mulher, ela só
aceita no dia dela, rola uma conversa, tipo, ó, não é legal só sempre quando você quer. Porque se eu resolver também só sempre quando eu quero, qual é a chance, gente, das duas pessoas, prestem atenção, qual a chance de duas pessoas estarem na mesma casa, terem vontade no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora, para transar? Quase nada, tá? Quase nada. Então, vai ter que rolar aí um estímulo de ambas as partes. Agora, eu vou te falar outra coisa. Se você percebe que sua mulher é mais responsiva a estímulos, talvez mudar a forma como você estimula ela. Porque talvez ela não tenha o desejo espontâneo. Ou se ela tem, é mais raro, né? Mulher é muito mais raro ter aquele desejo espontâneo do tipo, nossa, hoje estou com vontade de transar. Os homens têm muito mais isso. Por eles terem mais desejo espontâneo, eles acabam procurando por mais sexo normalmente. Só que, para que a parceira ceda, é necessário que esse homem saiba o estímulo correto para que ela se excite de forma responsiva, que é o desejo responsivo que a gente tanto fala. Vem para terapia alinhar isso entre vocês, né? Beleza, gente, tranquilo esse assunto. Eu acho que eu queria ser breve mesmo, eu queria falar e dar o recado e é isso, tá? Acho que deu para entender por que a mulher deve chegar primeiro, né? Não é só por uma questão de gentileza, mas também por uma questão de respostas fisiológicas, pela mulher conseguir manter a relação mesmo após o orgasmo, e o homem já não tem esta habilidade, né? Ele até poderia, sim, não vou negar, ele poderia ter o orgasmo e poderia, poxa, minha parceira não chegou, eu tive meu orgasmo, então agora eu vou estimular ela aqui. Mas o homem não tem esse ânimo. Então é muito melhor e mais saudável para o homem que ele adie mais o prazer e o orgasmo dele. Isso faz com que ele abaixe a ansiedade, mude a forma de se relacionar, proporcione mais prazer para a parceira enquanto ele ainda está se excitando e aí tenha um orgasmo mais intenso também. É muito mais vantajoso para os dois, tá bom? Beleza, gente, de nada, de nada. É isso, gente. Então, vejo vocês na sexta-feira, meio-dia, onde eu venho para responder perguntas, tá? Eu abro caixinha na quinta-feira, vocês fazem as perguntas, mas quem tiver na live e fizer pergunta na live, tenha prioridade. Quem não tá no Desafio das Mulheres, aproveitem, última semana de inscrição, começamos no dia 8, vale super a pena, principalmente por esse tete a tete aí comigo no WhatsApp, onde eu respondo dúvidas e a gente faz essa troca por WhatsApp por 15 dias, tá? Num grupo de mulheres, é bem legal, bem interessante. Beleza? Link tá lá no meu perfil e venham, só venham. Boa noite para vocês, gente. Um grande beijo e até sexta-feira na próxima live, meio-dia. Beijo, beijo.